Quando falamos sobre o livro de Jó, surge uma pergunta interessante. Jó realmente existiu ou seria apenas uma história criada para transmitir um ensinamento? A própria Bíblia apresenta alguns elementos importantes que ajudam a responder essa questão. Logo no início do livro, Jó é apresentado como uma pessoa. O texto de Jó, capítulo 1, versículo 1, diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Perceba que a narrativa não começa dizendo que se tratava de uma parábola ou de uma história fictícia. Jó é apresentado como um homem que vivia em determinado lugar, tinha família, possuía bens e enfrentou acontecimentos concretos. Mas existe uma referência ainda mais significativa fora do próprio livro de Jó. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, Deus menciona três homens conhecidos por sua justiça: Noé, Daniel e Jó. No versículo 14 está escrito: Ainda que estivessem no meio dela, estes três homens, Noé, Daniel e Jó. E essa mesma comparação é repetida no versículo 20. Isso chama bastante atenção. Jó é colocado lado a lado com Noé e Daniel, como alguém cuja vida e cuja justiça eram conhecidas. É como se o texto de Ezequiel estivesse apontando para Jó como uma pessoa real, assim como fazia com Noé e Daniel. E há ainda outra referência importante. No Novo Testamento, na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 11, encontramos estas palavras: Tendes ouvido da paciência de Jó, e tendes visto o fim que o Senhor lhe deu. Tiago usa Jó como exemplo de perseverança diante do sofrimento. Ou seja, ele não apresenta Jó simplesmente como um personagem de uma história, mas como alguém que passou por sofrimento e cuja perseverança deveria servir de exemplo aos cristãos. Mas então surge uma outra questão. Seria possível que Jó tivesse existido, mas que a história contada sobre ele tivesse sido escrita de uma forma literária e poética? Essa é uma discussão diferente. O livro de Jó possui uma linguagem extremamente elaborada. Grande parte dos diálogos entre Jó e seus amigos é escrita em forma de poesia. Isso, porém, não significa necessariamente que os acontecimentos centrais sejam fictícios. Existe uma diferença importante entre dizer Jó foi uma pessoa histórica e sua história foi registrada utilizando uma linguagem literária e poética, e dizer Jó nunca existiu. Tudo não passa de uma parábola. A segunda interpretação encontra dificuldades diante das referências feitas posteriormente pela própria Bíblia, principalmente em Ezequiel, quando Jó é mencionado ao lado de Noé e Daniel, e em Tiago, quando sua perseverança é apresentada como um exemplo real de fé diante do sofrimento. Por isso, considerando apenas o testemunho da própria Bíblia, existe uma forte razão para entender Jó como uma pessoa que realmente existiu. Mas talvez a pergunta mais interessante venha agora. Se Jó realmente existiu, em que época ele teria vivido? E é justamente neste ponto que alguns detalhes do próprio livro de Jó começam a chamar a sua atenção. A idade de Jó, seus costumes, sua riqueza, a forma como os sacrifícios são apresentados e outros elementos da narrativa podem nos ajudar a levantar uma hipótese sobre o período em que ele teria vivido. E essa possibilidade torna a história de Jó ainda mais interessante,